meu querido, minha querida, bem-vindo ao programa Em Frente. Sou o pastor Silas da IPI de Rolândia e tô aqui com você mais uma vez aqui na TV Cultura Canal 27.1. Você não esqueceu os nossos dias e horários não, né? Segunda a sexta-feira em 2 horários, 8 da manhã e 1h30 da tarde. Neste período de eleição, nós estamos indo ao ar um pouquinho mais tarde, né? Lá para a noite, depois das 19 horas, aí você vai também nos encontrar por aqui. E, claro, nas redes sociais do programa Em Frente, que não é só Em Frente, é Em Frente Responde. Vai lá no Facebook, no Instagram, no YouTube, já procura lá agora nas redes sociais, você vai nos achar lá e você já curte, segue e se inscreve no nosso canal. Vamos falar aqui a respeito do Salmo número 62. Salmo 62 é um salmo que tem 12 versículos, mas eu queria falar com você a respeito dos versículos 11 e 12. Diz assim a palavra de Deus: uma vez Deus falou, 2 vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus, e a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribui segundo as suas obras. Querido, quero falar com você sobre esses 2 versículos e falar 3 coisas que estão aqui para a gente pensar, para a gente refletir a respeito de como anda a nossa vida com Deus. Como que nós vemos, encaramos a Deus. Você já parou para pensar nisso? A gente sabe que Deus, ele não tem uma forma física. Ele não tem uma forma física porque diz a Bíblia que Deus é espírito. E inclusive Jesus disse, e importa que por ele ser espírito, que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então nós dizemos que o nosso Deus é um Deus que é um espírito e por conta disso, ele não tem uma forma física. Muitas vezes a Bíblia o descreva assim, né, como o rosto, a mão, o dedo, as costas de Deus, o braço forte. Mas, na verdade, quando a Bíblia faz isso, ela está fazendo um meio de que nós entendamos melhor o texto. Isso chama-se antropomorfismo, ou seja, é uma maneira de dizer das coisas da Bíblia sobre Deus para que nós, homens, possamos entendê-lo melhor. Bom, e aí, querido, eu tenho 3 coisas a respeito do caráter de Deus, porque o caráter de Deus eu consigo enxergar. O caráter de Deus eu consigo ver plenamente. É sobre isso que eu quero dizer, porque às vezes, se você tiver uma concepção errada do caráter de Deus, você vai ter muita dificuldade de se relacionar com Ele, de se relacionar consigo mesmo e com o seu próximo e com as circunstâncias da sua vida. Olha só, uma vez Deus falou e 2 vezes eu ouvi que o poder pertence a Deus. O poder pertence a Deus. Essa palavra poder, ela sugere algumas coisas para nós. Por quê? Porque a palavra poder na língua portuguesa, ela tem muito sentido, você concorda? Por exemplo, eu posso usar a palavra poder como um meio de permissão. Eu sou professor e quantas vezes eu não ouço na sala de aula os alunos dizerem: professor, posso ir no banheiro? Professor, posso beber água? Professor, posso. Então, quando você quer pedir algo, geralmente você vai usar o verbo poder, né? Fazendo assim uma solicitação, um pedido. Além disso, o verbo poder, ou então a palavra poder, né? Porque às vezes é poder do verbo. Eu posso, por exemplo, ir ao banheiro como uma atitude de permissão. Ou então, a gente pode usar o verbo poder como realmente um sinal de força, né, eu posso fazer, quer dizer, eu consigo, eu tenho condições. E aí, você pode carregar essa caixa aqui para mim? Ela é pesada, claro que eu posso, tenho força suficiente para isso. Então a palavra poder também está ligada a isso. E além disso, a palavra poder, ela está ligada na Bíblia à autoridade, àquele que pode fazer as coisas e com algum propósito. Então, quando a gente imagina poder, hoje a gente está aí nas vésperas do segundo turno da eleição e a gente está falando quem será que vai dessa vez conquistar o poder no Brasil? Quem vai estar com o poder no Brasil? Então, o presidente da República no Brasil exerce o seu poder de presidência. Nos estados, os governadores exercem o seu poder de governador. E nas prefeituras, os prefeitos exercem o poder de prefeito. E o que isso quer nos dizer? Que eles têm a nossa permissão, a autorização, têm a condição para fazer coisas, eles podem fazer.
porque tem os recursos, porque tem a permissão do eleitorado e assim por diante. E aí quando a Bíblia diz que Deus é aquele que detém o poder, e quando você vai ler toda a Bíblia, você vai descobrir que na verdade Deus não tem poder, Deus tem todo o poder. Deus tem todo o poder. Deus é todo poderoso. E a palavra todo, quando está se referindo a Deus, quer dizer, é acima de qualquer comparação. Existem cânticos, por exemplo, a gente cantou um domingo assim na igreja, não há Deus maior. Mas sabe, se você for olhar mesmo, na verdade, essa comparação é injusta. Porque a gente só consegue comparar, sabe o quê? Duas coisas. Olha, eu vou pegar aqui, controle remoto. Eu tenho dois controles remotos. Um controle remoto, outro controle remoto. Agora eu vou comparar aqui, ó. Um controle, ó, você tá vendo? Eu tenho um controle e outro controle. Este controle é pequeno, este é grande. E quando eu comparo, eu descubro que este controle remoto é maior do que este controle remoto. Ou então que este controle remoto é menor que este controle remoto. Por que eu consigo comparar esses dois objetos? Eu consigo comparar esses dois objetos porque eles são iguais, né, na sua função. Eu chamo os dois de controle remoto. E aí quando eu vou compará-los em tamanho, qualidade, aí eu posso comparar porque são iguais. Seria injusto, por exemplo, eu pegar, né, um controle remoto. Vamos pegar aqui outro objeto que eu tenho aqui do meu lado. Então eu peguei o controle remoto grande, certo? Aí agora eu pego aqui um celular. Aqui tem um celular, certo? Então eu consigo comparar, olha, esse controle remoto é melhor que esse celular. Ou esse celular é melhor do que esse controle remoto. Tem lógica eu fazer isso? Não tem, porque são coisas de espécies, né? São objetos com funções diferentes. Então, qualquer comparação entre duas coisas diferentes vai ser injusta. Quando eu pego duas coisas que servem para a mesma coisa, né? Tem a mesma função, carregam o mesmo nome, não sei, aí eu consigo comparar. Então, se eu disser assim, não há Deus maior, sabe o que está parecendo? Que eu tenho mais de um. Eu posso pegar um Deus aqui, outro Deus aqui e compará-los. Ah, esse Deus é maior do que esse Deus. O meu Deus é melhor do que... Não tem isso. Deus é único. Deus é só Ele. Não tem comparação. Você não consegue. Se você procurar em todo o universo, você não encontra outro Deus. Nós temos o único e verdadeiro Deus. Nós servimos ao único e verdadeiro Deus. Você pode caçar, procurar, buscar, você não vai achar outro Deus. Eu não vou dizer como o nosso Deus, porque como eu estou te dizendo, o nosso Deus, ele é único, não há comparação. Glória a Deus por causa disso. E é por isso que ele detém todo o poder. Ele não detém o poder, ele detém todo o poder. Segunda coisa aqui, ó, a ti pertence a graça, Senhor. A ti pertence a graça. Isso é bom saber do caráter de Deus também, querido. Porque, embora ele seja o Todo-Poderoso, e a Bíblia diz em Isaías que, embora Deus habite e se assente num alto e sublime trono, ele olha para cá e atenta para o humilde. Deus tem graça, ou seja, ele tem misericórdia. Embora ele seja o grande, o Todo-Poderoso, o único Deus, ele olha para nós, seres pequenos, falíveis, difíceis de lidar, etc. E ainda assim, ele nos ama, cuida de nós, zela e protege, sustenta, faz tudo o que você possa pensar e supor. Por quê? Porque ele tem graça. Além dele ser único, além dele ser todo-poderoso, ele olha para nós com graça, com misericórdia. Que bom saber disso. Que bom saber disso. Que eu não fico dependendo de que Deus me olhe segundo aquilo que eu sou ou faço. Mas ele olha para mim, ele olha para você com um olhar de graça. A palavra graça não sugere tanta coisa boa, né? É de graça. É assim mesmo. Sabe? Não paga. É de graça. Deus nos dá valor, mas nós não temos que oferecer valor a Ele para que Ele possa nos amar e cuidar de nós. Ele é quem te valoriza. Ele é quem te dá o valor. Quem te dá o valor, ainda que você diga, eu não sirvo para nada, ele te ama. Eu não sou nada, mas ele te ama. Que coisa boa. E terceira coisa que eu vejo aqui, ele fala, a cada um retribui segundo a sua obra.
Foi feita na Inglaterra uma pesquisa a respeito dos maiores medos que o ser humano pode ter. E dentre os maiores medos, falta um lá. Falta um. O maior medo, talvez você pense assim, deve ser morrer, né? Não é. O maior medo é falar em público. Morrer parece que está lá no 6º lugar. É estranho, né? Mas olha, o maior temor que nós devemos ter é a Deus. E a esta verdade que diz a Bíblia aqui, a cada um ele retribui segundo as suas obras. Será que aquilo que eu faço, será que aquilo que eu penso, será que aquilo que eu falo me dá alegria ou temor quando eu penso que um dia eu vou me encontrar com Deus? A Bíblia diz que Ele é o único, a Bíblia diz que Ele tem poder e que Ele tem graça, mas embora Ele exerça misericórdia, isso não quer dizer que Ele não deixará de retribuir, de recompensar a cada um de nós, segundo as nossas obras. Para pensar nisso, quanto isso é sério, o quanto isso é importante, como isso é algo que nós não paramos para pensar. Aquele que sonda, conhece os nossos corações, um dia haveremos de prestar contas a Ele. E precisamos conhecer o seu caráter. Querido, você precisa conhecer o juiz quando você está diante dele, para saber como ele costuma agir nesta ou naquela situação e ambiente e tal. Com isso você vai ter mais confiança para entrar diante dele. Então conheça quem é Deus, conheça o seu caráter de amor, para que quando você chegue diante dele, você não tenha que lidar com um juiz implacável. Deus ama você. E as coisas que Ele coloca para você como orientação de vida, siga segundo a sua palavra. Isso não vai tirar e roubar o teu prazer, mas vai te poupar de muita dor. Que Deus te abençoe grande e poderosamente no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Silas da EPI de Rolândia. A EPI de Rolândia fica na rua Santos Dumont, 1075, no centro da cidade. Se você quiser saber nossos horários, quer conversar com a gente, entre em contato lá na nossa secretaria, no 43 30 15 27 27. Deus te abençoe demais e não esquece que eu aqui, te amo em Jesus. Até o próximo, se Deus quiser. Tchau. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença porque reconhecemos que Tu és todo-poderoso e que sem Ti nós não podemos fazer absolutamente nada. É por isso, ó Deus, que reconhecendo nossa pequenez e, ó Deus, vislumbrando a Tua grandeza e o Teu poder, queremos clamar que Tu venhas nos cercar neste dia como uma muralha de proteção. A Tua palavra diz que o Senhor seria para o Teu povo tal qual uma muralha de fogo ao redor. Nos protege, nos livra do mal, abençoa a nossa casa, a nossa família, ó Deus, os nossos negócios, trabalho. Pai, em nome de Jesus, que aonde colocarmos a planta dos nossos pés, aquele lugar seja tomado para a Tua glória. Nos ajuda a viver uma vida que Te agrada e entre aqueles que nos cercam, venhamos a dar um bom testemunho, em nome de Jesus. Amém.